Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja pode assentar-se. Meus queridos, eu peço a você que você mantenha o texto que já foi lido aí, ao seu alcance. É o Salmo 91, que é a lição da nossa escola bíblica dominical. É bem provável que você pode não ter trazido a revista, mas, de todo modo, nós ficamos aí com o nosso texto aberto no Salmo. A nossa revista da Escola Bíblica Dominical, conforme é do conhecimento já da igreja, vai discorrer um trimestre sobre o assunto Em meio às crises, é seguro confiar no Senhor. Nós, então, teremos 13 lições sobre essa temática, sobre esse tema. Já vimos a primeira lição, que teve como título Crises Previstas na Bíblia, e agora nós vamos ter a segunda lição, Crises na Saúde, tendo como o nosso texto bíblico de referência o Salmo de número 91. Já lemos o Salmo de número 91. O comentarista da nossa lição, da lição número 2, que tem o Salmo 91 como referência, reconhece que o Salmo 91 vem sendo ainda mais propagado com o fim de levar consolo e esperança às famílias vitimadas pelo vírus. Sabemos que a doença integra um conceito mais amplo do que sofrimento humano, como consequência do pecado, e pode ser o resultado de causas naturais, da operação maligna ou de um ato de Deus para a sua glória. O comentário da revista é no sentido de reconhecer a pluralidade de fontes de possíveis enfermidades. O vírus é uma delas. Desestruturas no âmbito da natureza que afetam o ser humano de algum modo e de alguma maneira, que tem expressão pessoal, local, regional, nacional ou internacional, conforme o caso. Hoje nós estamos passando por uma situação de desestrutura de âmbito internacional. Todas as pessoas, todas as nações e todos os povos estão comprometidos de alguma forma com a situação pandêmica que todos nós estamos passando. A linguagem do Salmo 91, as expressões que o salmista se socorre delas, são realmente expressões assustadoras. Por exemplo, ele usa palavras como esconderijo, refúgio, pavês, escudo, terror noturno, seta que voa de dia, peste, trevas. Isso só para dizer algumas, tem mais no Salmo. E este Salmo, por causa dessas expressões, é que se diz que há várias fontes e não é apenas a saúde. O Salmo estaria tratando de muito mais coisas que afetam o ser humano. Mas acima disso ainda, ou além disso, algumas pessoas que estudam o Salmo dizem que no fundo, dadas essas expressões catastróficas, horríveis, horripilantes que o salmista usa, que o salmista, então,
orientado por Deus, estava a dizer que isto é uma representação do mundo caído, onde o pecado arruinou o ser humano, arruinou a natureza e arruinou tudo. Então nós estamos em um mundo depravado, em um mundo caído, as pessoas não querem saber de Deus, estão distanciadas de Deus. Deus colocou o ser humano aqui como responsável pela gestão da natureza e pela gestão do planeta, a bem da verdade, pela gestão do cosmos, e o homem se afastou de Deus, e então as consequências vieram para o homem, as consequências vieram para o seu semelhante, e as consequências vieram para a natureza, para aquilo que foi criado por Deus. Então, hoje nós não estamos em harmonia. Nós não estamos em harmonia nem pessoal, nem a gente com Deus. Nós não estamos em harmonia relacional, nem a gente com o nosso próximo. Nós não estamos em harmonia nem a gente com a natureza, e nós não estamos em harmonia com Deus. E isso tem problemas. E isso traz muitas dificuldades. Mas não se engane. É possível que você diga assim, não, André, tudo bem, até aí a gente ainda pode estar entendendo que a linha da revista, ao dar essa noção e esse conceito de amplitude do que seja o Salmo 91, com as expressões e palavras que o salmista usa, é compreensível. Mas e afinal, e nós que somos salvos? Você olha, e nós que somos salvos, estamos no turbilhão. Nós não temos nenhuma perspectiva de que nós seríamos liberados, do ponto de vista macro, dessas situações. Aliás, nós estamos numa situação, às vezes, até mais delicada, porque se você fizer uma conta e colocar num compartimento só os cristãos do mundo todo, sem querer fazer divisão de A, de B, de C ou D, colocar todo mundo, e sermos bastante generosos e falarmos que nós somos 30% de pessoas que adoram a Deus no planeta Terra, então nós temos hoje cerca de 7 bilhões de habitantes, 30%, 2 bilhões e 100 milhões, então arredondando 2 bilhões. Então ainda restam 7 bilhões de pessoas que não adoram a Deus, e eles são mais do que o dobro de nós. Então, as peripécias que o mundo sem Deus faz afetam os outros 2 bilhões. E isso, eu estou partindo do pressuposto que nós somos crentes bem direitinhos, que não somos. Nós também promovemos o desequilíbrio da harmonia minha com Deus, eu mesmo com o Senhor. Eu produzo as minhas desarmonias com o meu próximo, eu produzo as minhas desarmonias com a natureza. Então, eu também contribuo para as desestruturas, não apenas os outros. Então, diante deste ambiente de profunda maioridade dos agentes de desestrutura, seria muito estranho que nós entendêssemos que estaríamos de fora. Não é por outra razão que Deus vira para mim e fala assim, André, eu prometo algo para você. Eu pergunto a ele assim, o que? O senhor promete isso para mim? O senhor vai me livrar disso? Eu falo assim, não, eu vou estar com você. Eu estarei com você. Conte comigo. Nós estaremos juntos. Não é esta promessa nós temos nas Sagradas Escrituras para todos nós. É possível que você indague. Mas então você está dizendo, André, que não há milagres, não há socorro de Deus? Não, há milagres sim, Deus faz, mas não é a regra. Não é a regra, tanto não é a regra que muitos de nós, dos nossos, morreram na pandemia. Muitos dos nossos faleceram. E eu fico assustado porque eu olho para a misericórdia de Deus e para a graça de Deus e eu não posso esconder isso, do meu temor e tremor, porque eu fico sabendo de pessoas, eu falo, meu Deus, eles são crentes bem melhores do que eu, e no entanto morreram, não é? Então, talvez
Eu e você estamos aqui porque nós não somos tão bons assim, precisamos ser transformados. Então a gente precisa ter cuidado com essas situações. Ocorre que, conforme eu disse, o Salmo 91 ele é em alguma medida assustador. Ele assusta. Quando você lê, quando você nota as palavras, quando você destaca as expressões, o Salmo 91 ele assusta. Ele apresenta um quadro muito tenebroso. O quadro de uma possibilidade de você estar numa multidão de 10.000 pessoas e caírem 10.000 pessoas ao seu redor. Isso é uma loucura. Isso é uma coisa estranha. Mortandade que assola na noite, terror noturno, parece que você não dorme. Você não tem espaço para dormir, para sossegar. É uma seta que voa de dia, então de dia você não tem possibilidade de refrigério, porque tem uma seta que voa de dia. Aí você pensa que quando vai chegar à noite, você tem um refrigério, mas não há. Há uma peste que assola nas trevas, há um terror noturno. Então é dia e noite, a revista traz isso com muita clareza. O comentarista diz, olha, os termos dia e noite, diante das várias catástrofes que o salmista narra, indica que há uma certa permanência. E você lê isso, você fica assustado. Talvez por isso, é que a igreja tem se voltado muito para o Salmo 91. E aí você chega na casa das pessoas, você vê... Obrigado. Você chega na casa das pessoas e você vê o Salmo 91 na sala de estar. Você vai em outro lugar ver o Salmo 91 pregado atrás da porta, já viu? Salmo 91 pregado atrás da porta. Você chega, dependendo da casa, tem o Salmo 91, tem uma ferradura de um cavalo, tem um monte de coisa para... Não é? As pessoas colocam isso. Você entra no carro de alguém, tem lá uma Bíblia sendo queimada pelo sol, mas com o Salmo 91 aberto. E a gente orando, pedindo a Deus para dar graça para arrumar a Bíblia, para mandar para quem não tem, e a gente está queimando as nossas de trás do carro, no Salmo 91, pensando que isso vai resolver o problema da terribilidade do Salmo 91. E às vezes nós estamos usando o Salmo 91 como amuleto, como uma mágica, como uma vara mágica que nós vamos resolver com a presença do Salmo 91. E é curioso isso. É curioso isso porque quando a gente lê o Salmo 91 também, diante da terribilidade das expressões postas pelo salmista, a forma de resolver é a mais simples que você possa imaginar. É simples, é de uma candura e de uma simplicidade que, assim como as expressões terríveis assustaram, a forma como o salmista diz que resolve é simples, é elementar. Não precisa da gente rasgar o Salmo 91 e colocar de trás da porta, não precisa queimar as páginas da Bíblia ao sabor dos raios solares em um carro ou em qualquer outro lugar, e não precisa de a gente usar o Salmo 91 como um amuleto para absolutamente nada. Vamos ver como é que isso acontece, então, dentro do nosso Salmo. Então, uma coisa que você precisa observar aí no Salmo é uma lição primorosa. É muito bonito, muito pesado, mas é muito bonito isso. Eu não sei se você, olhando aí para o Salmo, você vai perceber isso que eu vou dizer agora. A primeira característica do Salmo 91 é que ele é um testemunho pessoal. É alguém que padeceu, que sofreu bastante e está contando para um outro alguém o que foi que aconteceu com ele, porque esse outro alguém também está passando por um problema.
então ele se predispõe a falar com esse outro alguém. Eu não sei se você percebe isso aí no Salmo, mas o que há de importante, o que há de relevante nisso, o que há de dolorido e o que há de amoroso nisso? Se você prestar atenção no Salmo, o salmista, ele dá o testemunho dele sem falar de nenhuma pessoa, exceto Deus. Deus aparece aí para o salmista de forma clara nos versos 1 e 2, no verso 9 e nos versos 14, 15 e 16. Nos versos 14, 15 e 16, Deus aparece aí como estando presente, porque aparece na primeira pessoa do singular. No verso 9, ele aparece na boca do salmista. Nos versos 1 e 2, ele também aparece na boca do salmista. O Senhor aparece aí na boca do salmista. Fora o Senhor, mas ninguém é mencionado pelo salmista. Ele usa a segunda pessoa do singular, tu, para uma pessoa que está ouvindo. E que essa pessoa que está ouvindo permanece calada o tempo todo. Ele só está ouvindo, não fala mais nada. Só ouve, ouve, ouve e pronto, acabou. Só quem fala é o salmista e só quem fala no salmo é Deus. Esse silêncio do salmista, por falar das suas agruras, por declinar das suas dores, por falar das suas perturbações, o fato de ele não citar ninguém, parece que ele passou por tudo isso sozinho, solitário. Não teve ajuda de A, não teve ajuda de B, não teve ajuda de ninguém. Por algum motivo que ele não diz qual é, as Sagradas Escrituras não apontam nenhum sinal para a gente saber qual foi o motivo que levou o salmista a não mencionar o nome de ninguém na trajetória da caminhada dele, das agruras e das dificuldades, mas o fato é que esse silêncio indica para nós que ele passou por isso sozinho. Muito solitário. Não poucas vezes nós passamos assim em algumas áreas da nossa vida. Existem determinados momentos da existência de cada um que cada um passa só, de forma solitária, sem um companheiro, sem uma companheira, sem uma ajuda, sem uma palavra, sem nada. Às vezes as pessoas vêm aqui para a igreja, você olha a pessoa, ela está bem vestida, está bem arrumada. Se ela canta bem para a glória de Deus. Se ele prega de forma razoável para a glória de Deus. Todo mundo gosta, mas ninguém sabe a tortura da alma. E às vezes a pessoa está passando sozinho. Você está lembrado que a irmã que veio aqui cantar, ela disse assim, olha, eu vou cantar este hino, vocês vão ouvir somente a minha voz, não vão ouvir o instrumental, porque Deus me empurrou, me impeliu para cantar este hino, e ela declinou o motivo. De terça para sexta, eu passei os piores momentos da minha vida com meu filho no hospital. Às vezes nós passamos esses momentos, a caminhada solitária das dificuldades da vida. Parece que o salmista está assim. Porém, mesmo ele tendo passado solitariamente pelas agruras da vida, que ele mesmo dá o testemunho no Salmo 91, a peste que voa de dia, a mortandade que assola, o terror noturno, mesmo ele tendo passado sozinho, quando ele vê alguém que, segundo a avaliação dele, está passando pelos mesmos reveses que ele passou, você percebe que o salmista não guardou rancor, não guardou ódio, não guardou raiva pelo fato dele ter passado sozinho. Ele chama essa outra pessoa, fala assim, senta aqui, eu vou dizer para você o que foi que aconteceu comigo e como Deus me livrou, e Deus vai livrar você também. O salmista não guardou nenhum rancor por ter passado de forma solitária.
De fato, não é bom que na comunidade dos fiéis nenhum de nós passe um revés tão agudo sozinho. A vontade de Deus é que a gente passe juntos, que a gente sofra junto e que um carregue as cargas uns dos outros. Mas, porém, quando isso não acontecer, que o rancor não invada a nossa alma, que o pagar com a mesma moeda não tome conta do nosso caminho, que quando nós divisarmos um irmão ou uma irmã que está passando por dificuldades tais quais nós passamos também, ainda que solitários, estendamos a nossa mão. O salmista estende a sua mão para este que está aí calado no salmo. Ele está assustado, mas o salmista o chama para poder falar para ele o que foi que Deus fez com ele. E na mensagem do salmo, é como se o salmista dissesse assim para o seu ouvinte silencioso. Ele diz assim: é possível a luz brilhar na escuridão, é possível encontrar sombra no deserto, é possível viver seguro em meio às tribulações da vida, é possível caminhar em terrenos escorregadios sem resvalar os pés, é possível passar ileso entre leões e serpentes, é possível sobreviver em meio a tanta tormenta. É possível. Então, diante dessa crise da saúde que o mundo está passando, ou de alguma outra crise que você está passando, e ao longo desse trimestre, na revista há várias crises que vamos estudar durante este trimestre, mas seja lá o que você estiver passando, é possível andar na escuridão em plena luz dada pelo Senhor. É possível. Então nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa esperança, nós não podemos perder a nossa confiança no Senhor. Precisamos estar firmes com uma confiança no Senhor. Pois bem, observem então, meus queridos, como é que o salmista começa, como é que ele inicia o salmo. Ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Primeira coisa, o salmista não fala no início a respeito dos tipos e espécies de livramento que Deus concedeu a ele. Ele não entra na história e no testemunho que ele está narrando como sendo ele o protagonista do testemunho. Para o salmista, o protagonista do testemunho dele é uma pessoa chamada o Altíssimo e o Onipotente. É ele quem ganha o lugar de destaque. Ele é a pessoa principal. E isso é profundamente relevante. O salmista sabe perfeitamente o seu lugar, ele sabe perfeitamente o lugar de Deus, e ele abre o salmo dizendo a respeito do Altíssimo, a respeito do Onipotente, a respeito do Senhor. E isso é muito importante. As Sagradas Escrituras nos fazem ver isso com muita clareza. A revista, ao comentar o versículo de número 1, que diz respeito
ao esconderijo do Altíssimo e o descanso à sombra do Onipotente, a revista diz que esse versículo destaca dois atributos de Deus: Altíssimo e Onipotente. O primeiro exalta Deus acima de todos os deuses, e o segundo mostra que ele é todo-poderoso. Assim, o salmista fala de Deus como o lugar de segurança e descanso para aqueles que têm a verdadeira fé nele. Meus queridos, tem duas coisas aí profundamente relevantes, mas muito relevantes. Já vimos uma. Que uma é essa? Altíssimo e Onipotente. O Altíssimo e o Onipotente diz respeito ao Senhor na condição de um Deus todo-poderoso, e a perspectiva de ser Altíssimo afasta, distancia o Senhor de nós. Ele é todo-poderoso, ele está longe de mim. Ele é Altíssimo, ele está bem distante de mim, ele está longe de mim. Curiosamente, logo em seguida, o salmista diz assim: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus e em quem confio. O salmista usa expressões que afastam a distância de Deus, desse Deus todo-poderoso, desse Deus Altíssimo, desse Deus absoluto, desse Deus transcendente. De repente, o salmista está num esconderijo que é dele, do Altíssimo. Então, ele está próximo. E isto diz para nós que o salmista tem um conhecimento e uma intimidade com um Deus todo-poderoso que está para além de nós, mas esse Deus que está para além de nós também é um Deus que anda conosco. Ele está conosco na estrada da nossa vida. Ele não nos deixa só, ele não está lá sentado no seu trono e regendo o firmamento e a gente aqui embaixo sofrendo. Não é assim. O salmista reconhece o seu poder, o salmista reconhece a sua onipotência, o salmista reconhece que ele é Altíssimo, mas o salmista reconhece que ele abre um espaço para que ele esteja no esconderijo e, portanto, esteja perto dele, esteja com ele. Nessa hora é Deus conosco. Na verdade, essas questões são metáforas, grandes metáforas para nos apontar para Jesus de Nazaré. Eu disse aqui no início que alguns estudiosos falam que, em razão dessa linguagem tenebrosa do Salmo 91, que o texto bíblico estaria a retratar a humanidade depravada, a civilização humana depravada e caída em pecado sem Deus, e que, portanto, essa humanidade estaria a sofrer, a viver sob o signo daquilo que está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 17. O que é viver sobre o signo de Gênesis 3, 17? Maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Parece que o Salmo 91 retrata isso, o que é viver em fadiga, o que é viver amaldiçoado por causa do pecado. Mas, de todo modo, o Salmo também apresenta essas perspectivas que apontam para Jesus de Nazaré. O fato de falar de um Deus transcendente e o fato de fazer relevância também de um Deus que anda conosco na caminhada, aponta para a vinda de Jesus de Nazaré, porque as Sagradas Escrituras dizem que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, quando ele é anunciado como sendo Emanuel, que é Deus conosco. Deus veio na pessoa de Jesus de Nazaré andar comigo e com você nas estradas empoeiradas da nossa vida. Jesus de Nazaré sujou os seus pés na estrada onde eu ando. E ele, por amor, por graça e por misericórdia, se transformou em Deus conosco. Então, de alguma forma, de uma maneira muito distante,
Ao falar o salmista sobre um Deus transcendente, um Deus imanente, um Deus tão distante, um Deus tão próximo, de alguma maneira e em alguma medida ele está apontando para Jesus de Nazaré. Ele está vindo aí. Então o comentário da revista pega essa perspectiva, conforme eu já li aqui para os irmãos. E tem um outro detalhe, meus queridos: a habitação de Deus, conforme o salmista está dizendo aí, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ao dizer isto, o salmista está fazendo referência a uma habitação, ainda que seja como metáfora, é claro, mas uma habitação de Deus. A habitação é de Deus. A habitação, ela não é a habitação do salmista. Mas o salmista diz que Deus compartilhou um espaço da sua casa, um espaço do seu esconderijo, para que o salmista pudesse ficar lá. O salmista então se transformou em um inquilino da divindade. Ele conseguiu um espaço no terreno do divino. Não existe coisa melhor do que isso, não existe metáfora melhor do que essa. Nós fomos aceitos no esconderijo do Altíssimo. É uma dádiva de Deus. A casa, o esconderijo, é do Altíssimo. O fato de o salmista estar lá é só pela graça de Deus. O salmista não merece aquele lugar. Ele não fez nada para estar ali. Mas de repente ele ocupa um espaço na casa do Todo-Poderoso. O que é isso? É o mérito do salmista? Não é. É a graça do dono da casa. É a graça do dono do esconderijo. É a graça do dono do refúgio. Então, meus queridos, o Salmo 91, ele é inundado, ele transborda a graça de Deus. E ele aponta para a pessoa de Jesus de Nazaré. Quando chegar em mais um aspecto aqui sobre Jesus de Nazaré, eu falo para os irmãos. Meus queridos, prestem bastante atenção, porque o salmista vai, antes de falar das agruras pelas quais ele passou, ele vai falar algo bastante simples, conforme eu disse que não é necessário a gente transformar o Salmo 91 num amuleto. Prestem bastante atenção. O verbo habitar, que está aí no versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo, o verbo habitar é uma metáfora para indicar o pertencimento a Deus. E ele tem o objetivo de salientar que esse pertencimento, essa comunhão com o Altíssimo, esse privilégio que o salmista está tendo de ser um inquilino do Onipotente, não é um comportamento temporão. Ele vai habitar. Habitar é morada fixa. Eu vou ficar aqui em caráter permanente. Não se trata de algo temporão que surge apenas quando a peste perniciosa e a mortandade que assola o meio-dia bater na porta de alguém. Não é, o verbo habitar não é um comportamento esporádico que surge apenas quando o terror noturno e a seta que voa de dia aparecem na vida de cada um de nós. E aqui tem uma perspectiva profundamente relevante que nós estamos sendo instruídos pela palavra do Senhor. Qual tem sido o nosso regular comportamento? O nosso regular comportamento é de correr para o esconderijo do Altíssimo quando a pandemia chega, quando o infortúnio aparece,
quando a dificuldade nos assalta, quando o perigo está à nossa espreita, quando a seta que voa de dia já partiu do seu arco. A gente sai correndo para o abrigo de Deus. O salmista está dizendo, não é assim. A seta vai partir de qualquer jeito, as dificuldades nós vamos ter, mas nós precisamos, independentemente disso, já estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos aprender a não apenas buscar o Altíssimo quando estamos com fome, a não apenas buscar o Altíssimo quando o problema se avizinha, quando a dificuldade chega. Ele está dizendo que é necessário habitar no esconderijo do Altíssimo, ter fixação permanente, estar fixado, e não apenas procurarmos a Deus nos momentos de convulsões da alma. Quando a nossa alma convulsiona, a gente, via de regra, vai procurar o Altíssimo. E o salmista está dizendo que a gente precisa estar habitando lá, independentemente de qualquer coisa. Mas eu disse que habitar foi um termo, um verbo usado numa perspectiva de metáfora. Então a gente deve perguntar, afinal de contas, o que é o esconderijo do Altíssimo? Porque a lição, quando você chegar em casa que não trouxe a revista, você vai ver, a revista esclarece o que é, qual o sentido dessa metáfora. O que é o esconderijo do Altíssimo? Pois bem, o Salmo de número 32 e o versículo de número 7 vai nos ajudando a saber, afinal de contas, o que é o esconderijo do Altíssimo. O texto bíblico diz assim: Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E o Salmo 61, verso 3, diz assim: Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Tu, se referindo a Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha torre forte. Então, o que é o esconderijo do Altíssimo? É o próprio Senhor. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar, o esconderijo do Altíssimo não é uma casa, o esconderijo do Altíssimo é Deus, é o próprio Senhor. É Ele mesmo que se põe na condição de ser o nosso esconderijo. Ora, se Ele é o nosso esconderijo, e o esconderijo do Altíssimo não é um lugar, não é um quarto, não é uma casa, mas é o Senhor, e se usou o verbo habitar como característica de permanência, isso significa que o salmista está ensinando o seguinte: em qualquer momento da vida, a nossa comunhão com o Senhor deve estar intacta. É comunhão com o Senhor. Como é que a gente passa pelas agruras e pelas dificuldades da vida? Não é correndo de última hora, não é colando o Salmo 91 de trás da porta, não é deixando na sala de estar, não é deixando o Salmo queimando no carro, ao sabor dos raios solares. Nós nos livramos, somos libertos e protegidos em razão da nossa comunhão permanente com o Senhor. Não precisa de sal grosso, não precisa de sal fino, não precisa de rosa, não precisa de espinho, não precisa de nada. Não precisa de absolutamente nada. Nós precisamos de comunhão permanente com o Senhor.
Então é isso, e isso está muito claro na lição. Sugiro a vocês que quando chegarem em casa ainda releiam a revista, para ir pegando esses conceitos e estruturando essas ideias no seu coração. Mas não é apenas isso, eu estou falando apenas do versículo de número 1, primeiro. O 2 diz o seguinte, o versículo 2 vai nos ensinar algumas verdades que são verdades profundamente relevantes e fundamentais. Primeira verdade, o salmista inicia o verso de número 2 dizendo assim, olha, diz ao Senhor, que é uma continuidade do verso 1, que diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. O que é dizer ao Senhor? É conversar com Ele. O que é conversar com Ele? É orar. Como é que a gente resolve as agruras que estão descritas aí no Salmo 91? É falando com Deus, é orando. É isso que o salmista está dizendo. Falou assim, André, você tem a perspectiva A, tenha comunhão permanente com o seu Deus, e não esporádica ou temporária. E na comunhão permanente, desenvolva a habilidade, o comportamento de estar falando com Ele. Diga a Ele, converse com Ele, ore, fale com o Senhor. Então, como é que a gente resolve essas questões da vida? Comunhão com o Senhor e oração. Aí depois o salmista diz assim, depois que ele fala que está conversando com Deus, ele diz que confia no Senhor. O verso de número 2, lá no final, diz, em quem confio. O salmista confia no Senhor. Pronto, a nossa declaração de confiança, apesar de algo tão tenebroso que o salmista vai dizer ao longo da caminhada da sua vida, mas tudo que está acontecendo ou que aconteceu com o salmista e tudo que pode acontecer ainda no futuro, absolutamente nada vai se sobrepor à confiança que ele tem em Deus. Ele confia no Senhor. A confiança dele está firmada no Senhor. Essa igreja tem esse slogan para ela, é seguro confiar no Senhor, então confiemos. Se é seguro confiar no Senhor, então confiemos. A revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre pega esse slogan da igreja a respeito do assunto do trimestre. Diz assim, em meio às crises, é seguro confiar no Senhor. É isso que o salmista está dizendo no Salmo 91. Eu confio no Senhor. Não olhe para o terror noturno. Não olhe para a seta que vem de dia. Não olhe para a mortandade que assola nas trevas. Não olhe para os 10.000 que caem do seu lado, à direita ou à esquerda, ou em cima ou embaixo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. O salmista está dizendo para o seu ouvinte que está estarrecido e calado diante dele, ele está dizendo, olha, confie no Senhor. Confie nele. Nós precisamos confiar nele. Terceira coisa que o salmista faz. O salmista faz um pacto com Deus. Ele diz assim, olha, verso 2, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Deus passou a ser dele. Deus passou a ser algo que pertence ao salmista. O salmista está fazendo um pacto com Deus. Ele chega no Altíssimo e ele chega no Onipotente e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Nós nos pertencemos. Eu pertenço ao Senhor, mas em compensação o Senhor pertence a mim. E assim nós vamos caminhar. Então,
como é que ficou, como é mesmo que o salmista está dizendo que se resolvem as questões de turbulências e crises na saúde? O salmista está dando para nós 3 liçõezinhas básicas. Lição A: estada na presença do Senhor em caráter permanente. 4 lições básicas: estada na presença do Senhor em caráter permanente. 2, falar com a pessoa que você está com ela em caráter permanente, que é falar com Deus e orar. 3, confie naquele que você está dialogando com ele, confie nele. 3, faça um pacto de pertencimento com ele, você é dele e ele é seu. E vamos embora para as torturas da vida. É assim, a partir daí é que ele começa a dar o seu testemunho para o rapaz que está ouvindo. Aí ele vai dizer todas essas características que ele passou com essas palavras tenebrosas aí do Salmo 91. Tudo bem? Tranquilo? É escola bíblica dominical, viu? Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar, eu só não garanto responder, não é? Tem mais pessoas aqui, amém? E a gente vai aprendendo. Escola bíblica dominical. Assim, nós saímos dos versículos 1 e 2 e vamos ouvir agora as agruras pelas quais o salmista passou. Mas ao ouvir isso, aquela pessoa que ele está dando o seu testemunho de livramento já sabe do que aconteceu com a vida do salmista. Então, a vida do salmista é um deserto superárido, é terrível. Nesta caminhada dele, ele tem a presença indesejável e a participação de coisas horríveis. Por exemplo, laço do passarinheiro e peste perniciosa. O laço do passarinheiro e a peste perniciosa apontam para algo nocivo que conduz à morte. Na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, o comentarista diz que é uma figura do laço do passarinheiro para capturar suas presas, também pode sugerir doenças que provocam calamidades. E a peste perniciosa é qualificada como perniciosa, diz o nosso comentarista, e que, em geral, a peste está associada com calamidade. Então, essa é a companhia do salmista. Laço do passarinheiro e peste perniciosa. Terror noturno. Seta que voa de dia, no versículo 5. A revista diz para nós que o salmista ressalta um perigo ameaçador, tanto à noite como ao longo do dia. Esse pavor era terrível e constante, ameaçando diuturnamente, como vemos na figura de uma seta diurna, associada à imagem de uma flecha atirada pelo exército adversário, ameaçando atingir qualquer um dos soldados. Você, possivelmente, eu estou falando isso, você deve estar falando assim, parece que o salmista copiou algo relacionado com a minha vida, né? De vez em quando algumas pessoas passam por isso, que a gente passa por dificuldades que não tem descanso, não tem paz, a gente não consegue nem dormir direito. De manhã acontece alguma coisa, à noite a gente pensa que vai dormir, acontece outra, e quando não acontece a gente não dorme, e entra num parafuso, não é? E é esse o quadro estarrecedor. Diz ainda o Salmo: a peste que se propaga nas trevas. Como se não bastasse ser uma peste, não é assim? Ela ainda se propaga nas trevas, não é de dia, não. Ou seja, a coisa é terrível, é uma peste que ela vem de noite. Ou seja, vai dificultando cada vez mais. E uma mortandade que assola o meio-dia. O nosso comentarista da revista, ao
dispor e ao falar sobre esses assuntos, ele diz que a peste referida pelo salmista provoca uma verdadeira devastação que está associada ao poder destruidor da morte. Portanto, pode-se afirmar que a peste contagiosa impõe alta taxa de mortalidade, atingindo milhares. E aí ele cita o verso de número 7, que caiam 10 mil ao teu lado, à direita ou à esquerda, e pronto. E tudo isso é protagonizado pela peste que se propaga nas trevas. Não se trata de algo assim tão simples e tão fácil. Meus queridos, mas aí o nosso texto diz o seguinte, que à medida que o salmista fala de algo tenebroso, quem está fazendo essa separação aqui sou eu, não é o salmista. O salmista não fala igual eu estou falando. Eu estou ajuntando tudo para você. Já ouviu falar no trem fantasma? Estou levando você para o trem fantasma e você só está vendo tortura, mas não foi assim com o salmista. O salmista não fez essa maldade que eu estou fazendo com os irmãos. O salmista, preste atenção aí, ele intercala, ele fala de algo que está perturbando a vida do salmista, a vida dele mesmo, e fala algo da ação de Deus naquele episódio. Ele vai balanceando. Quem não está balanceando é o André, não é? Mas o salmista balanceia. Vamos ver isso? Quanto à peste perniciosa, o salmista diz assim: ele te livrará, fique tranquilo. Observe aí no versículo de número 3, se você estiver acompanhando, você vai ver que o salmista vai intercalando. Ele fala de algo tenebroso e de uma ação de Deus. É algo tenebroso e de uma ação de Deus. Então, no verso de número 3, a respeito do laço do passarinheiro, a respeito do laço e da peste, ele te livrará, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aqui mais uma informação primorosa, uma linda informação, uma bela informação. Quando a gente estiver no centro do furacão, passando por dificuldades tormentosas, lembrarmos da metáfora, a metáfora do escudo, a metáfora do pavês, a metáfora das penas e a metáfora das asas. Por que isso? Porque essas metáforas, conforme eu disse aos irmãos, no início do salmo, o salmista chama o Senhor de Altíssimo, de Onipotente. Ele está muito distante, mas já ali eu estava falando do refúgio, e aqui fica mais claro ainda. Deus agora é, por metáfora, comparado a uma ave que pega, ajunta os seus pintainhos, os seus filhotes, debaixo das suas asas. Esse é um Deus conosco. Isso é um Deus que desceu do trono da sua graça, que saiu desse espaço de onipotência, de absoluto, de transcendência, de distância, e vem, à guisa da metáfora de uma ave, estar conosco, aninhando-se conosco, nos protegendo e nos cobrindo com suas próprias asas. Então Deus fez uma caminhada. Ele vem do trono da sua graça e vem proteger os seus filhotes no meio, no centro do furacão. Meus queridos, Deus fez esta caminhada na condição de uma metáfora. Muitos anos depois, quem ia fazer essa caminhada não sendo uma metáfora, sendo de verdade, era uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. O mesmo caminho que Deus fez, usado como metáfora para agasalhar os pintainhos debaixo das suas asas, essa mesma trajetória fez Jesus de Nazaré. O conhecido texto de Filipenses diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte de Jesus de Nazaré nos protegeu de uma vez por todas, perdoou os nossos pecados, limpou a nossa alma, nos reconciliou com Deus e nos coloca na casa do esconderijo do Altíssimo para fazer um pacto permanente com Ele de pertencimento. Eu sou dele, Ele é meu, e vou eu orar agora, falar com Deus e confiar no Senhor. Pronto. Olha, e isto no meio do turbilhão. Conforme eu disse, o salmista não é maldoso igual o André. Eu pego as baterias das dificuldades e jogo para os irmãos. Mas o salmista não fez assim, ele foi intercalando, dando fôlego para aquele que estava passando. Então a metáfora das penas e a metáfora das asas, assim como a metáfora da imanência, apontam para Jesus de Nazaré também, dizendo que Jesus de Nazaré veio fazer no futuro para o salmista, não para nós, fez esta caminhada. Então, além das penas e das asas, o salmista diz: a tua verdade é pavês e escudo. Aqui é outra mensagem enriquecedora para quem está passando por crise, na área da saúde ou em qualquer uma outra. Primeiro é a metáfora das penas e das asas. Agora, a metáfora do pavês e do escudo, associado com o quê? A sua verdade. A verdade de quem? A verdade de Deus. A verdade de Deus está aonde? A verdade de Deus é a palavra de Deus. Deus está assumindo para o salmista: eu honro a minha palavra. Eu honro aquilo que eu falo. Se eu disse a você que você tem um espaço no meu esconderijo, você tem. Se você disse que confia em mim, eu vou fazer por onde esta confiança aumente. Se você disse que fez um pacto comigo de pertencimento, eu não te abandonarei jamais. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. A minha verdade, disse ele para o salmista, é pavês e escudo. Eu vou cumprir a minha palavra. Entendeu, meus queridos? Não precisa colocar de trás da porta. Não precisa. Não precisa fazer novena, nem dezena, nem quina. Não precisa. O que nós precisamos, disse o salmista, é isso. É isso que nós estamos precisando. É assim que se passa pelos reveses da vida, pelas dificuldades da vida, pelas tormentas da vida. É assim que se passa. Aí, diante de tudo isso, o salmista diz assim no verso de número 7, tu não te assustarás. O verso de número 5, perdão, tu não te assustarás. É estranho isso. Está caindo 10 mil de um canto, 10 mil do outro. E agora como? Mas não nos esqueçamos, Deus honra a palavra dele. E aí o salmista diz que Deus disse, essa não é uma palavra que sai da sabedoria do salmista, é uma palavra que está dita por ele em termos de testemunho, mas assegurada por Deus. Deus está dizendo que ele não se assustará. E nisso, eu me lembro, e os irmãos conhecem também, a história que aconteceu com o profeta Eliseu. Todos nós sabemos dessa história.
Eu vou reler o texto bíblico aqui e vocês vão lembrar. É a respeito do exército da Síria, que estava acossando o povo de Deus naquela época. Diz o texto bíblico: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por que o Eliseu disse isso? Porque o garoto que estava com ele não conseguia ver nada, ele só conseguia ver o exército da Síria. E às vezes, na igreja, nós somos assim também. Tem gente que só enxerga a pandemia, ele não enxerga mais nada. Os olhos dele, os óculos que essas pessoas estão portando no rosto, só vê o vírus, só vê gente morrendo, só vê isso, só vê aquilo, estava igual o moço. Aí Eliseu pegou e diz assim: olha, não temas. Olhou para ele e disse assim: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas Eliseu não ficou satisfeito. Depois que disse essa palavra, foi orar. Ele orou assim: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aí ele viu. A igreja do Senhor está protegida, meus queridos. A igreja do Senhor é do Senhor, a igreja é de Deus, você é dele. Nós fizemos um pacto de pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor, o Senhor pertence a nós. É um pacto de pertencimento permanente. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, falamos com o Senhor, oramos, confiamos nele. Pede a Deus para abrir os nossos olhos, porque os exércitos do Todo-Poderoso cercam a igreja dele e tomam conta da sua vida. É isso que o salmista está ensinando para nós. É isso que ele está dizendo. Meus queridos, ele então diz ainda a respeito dos infortúnios: tu não serás atingido, somente com os teus olhos. Olharás e contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Meus queridos, parece que nessa hora a situação já estava um pouco pesada. Você já ficou perto de uma pessoa que ele vai contando o testemunho dele, vai contando, você chega e fala assim: irmão, para um pouquinho que a coisa está ficando séria demais, está muito pesado. Isso aqui está muito sério, está um pouco difícil. Quem está contando o testemunho percebe isso, percebe que o outro está assustado. É engraçado que esse salmo aqui nos ensina até como a gente ajudar as pessoas. A gente não deve, vocês não devem nunca fazer igual eu faço com os professores da Escola Bíblica Dominical. Com os professores da Escola Bíblica Dominical, se eu puder criar problema, é o que eu mais faço, não é? É o que eu mais faço, é criar dificuldade para eles. Mas os irmãos vão me perdoando, o salmista não age assim. Ele percebeu que o rapaz estava apavorado. E esse salmo nos ensina até a aconselhar as pessoas. Quando ele percebeu que o rapaz estava apavorado, ele dá uma pausa de contar um monte de coisa que estava ruim, que aconteceu na vida dele, e volta a falar do que ele disse no início, nos versículos 1 e 2. Quer ver ler na sua Bíblia aí o verso de número 9? O verso de número 9 diz assim, pois dissesse: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ora, mas isso ele já disse nos versos 1 e 2. Por que ele está repetindo isso aqui? Ele está repetindo porque ele viu que o ouvinte dele estava apavorado e com medo, porque ele estava falando de muita coisa horrível, muita coisa difícil. Ele então retomou palavras de ânimo, palavras de refrigério, para dizer para o rapaz, dar um fôlego para ele, não é? Dar um pequeno fôlego para ele, o que eu não faço para os professores da Escola Bíblica Dominical, o salmista fez para o ouvinte. Então ele retomou um fôlego. Então eu já estava esquecendo. Então você está me lembrando que o Senhor é o meu refúgio, que eu fiz do Altíssimo a morada. Então... Aí depois que ele recompõe as energias, as emoções, porque ele está passando por situação delicada e difícil, aí o salmista
Começa a contar. Agora, quando ele recomeça a história, eu não sei o que ficou melhor, porque ele recomeça dizendo sobre o mal, sobre a praga, sobre a pedra, sobre a áspide, sobre o leão e sobre a serpente, que está aí nos versos de 12 a 13. Olha o que ele diz aí. Vou ler do verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ou seja, a situação ficou pior. Se o sujeito já estava com medo, ele ficou com mais medo ainda. Porque é como se ele olhasse para o salmista e falasse: olha, você deu até uma paradinha, um descanso, para que eu tomasse um fôlego, mas quando você voltou a falar, você falou de cobra, de leão, de lagarto, de tudo que não presta, e pior ainda. Você está dizendo que além de eu estar namorada do Altíssimo, além de eu fazer um pacto com Deus, além de eu confiar no Senhor, eu só vou ser liberto com os anjos. Então a coisa é terrível. E aí ele assustou de vez, porque quando ele viu a presença dos anjos, ele falou assim: não é possível, será que só Deus não resolve isso não? Vai precisar do concurso dos anjos também? Aonde é que eu estou metido? Você já se viu assim? De vez em quando você vê numa situação e fala assim: para mim não tem saída não. Meus queridos, não se enganem, é por causa disso que muita gente se mete nos suicídios. Ele olha e vê que não tem mais esperança, não tem saída, não tem para onde correr, não tem para onde ir. Ele fica desesperado, entra em depressão, entra em colapso mental, colapso emocional, e entra em situações profundas e delicadas. Meus queridos, nessa hora, o salmo é de uma beleza tão fenomenal. Preste bastante atenção nisso. Parece, eu disse a vocês, que tem um narrador, que é o salmista, que ele está contando a experiência dele, que a experiência dele pode ter sido de um homem solitário, que não teve o concurso de nenhuma pessoa para estar com ele nessa caminhada, mas que apesar dele ter passado por essa situação de forma solitária, ele não guardou nenhum rancor, nenhuma raiva no seu coração. Ele, quando viu um próximo, um companheiro seu que estava passando por dificuldades, ele foi lá para ajudar a ele, conversar com ele, contar para ele a experiência dele e dizer para ele que ele foi liberto pelo Senhor. Então, tem o salmista contando, conversando, tem uma pessoa que está ouvindo e não fala nada, e agora tem Deus. Quando Deus percebe que nem o salmista estava dando conta de apaziguar o coração daquele rapaz, daquela pessoa, o próprio Deus entra em cena. Quer ver? Lê a sua Bíblia aí no versículo de número 14. Versículo de número 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O salmista não usa mais o pronome a respeito dele. Ele mudou o pronome. Quem é o autor da frase no discurso direto é o próprio Deus. Deus veio diretamente em socorro do rapaz. Ele falou para ele: não se assuste não, eu o livrarei, eu pô-lo-ei a salvo, você conhece o meu nome, você me invocará, eu vou responder você, na sua angústia eu estarei com você, eu vou livrar você, eu vou glorificar você, eu vou saciar você, eu vou dar longevidade para você, eu vou mostrar a você a minha salvação, sou eu. Não é mais o salmista que está dizendo, não é mais um testemunho, sou eu. Sou eu que estou dizendo. Que coisa maravilhosa. Meus queridos, por isso que é bom a gente falar com Deus. Por que é bom a gente orar? Por que é bom a gente falar com Deus?
porque a oração é um diálogo, eu falo com Deus e Ele fala comigo. O salmista começou a dizer desde o início: eu falo com o Senhor, eu digo ao Senhor, eu converso com o Senhor, eu dialogo com o Senhor. E Deus honrou o testemunho do salmista. Agora é Deus quem fala, eu estou aqui e eu faço e falo e ajo. Entenderam isso? O salmo é lindo, é belo, é estupendo, é maravilhoso. Então, Deus vai e diz essas verdades, elas são grandiosas, elas são maravilhosas, mas eu quero restaurar aqui duas verdades profundamente relevantes. Duas verdades profundamente relevantes. E dentro de uma dessas verdades, eu vou destacar só um aspecto apenas. A primeira verdade diz aquilo que Deus vai fazer. Então é algo que está na economia de Deus. Ele diz: André, você está vivendo uma turbulência na crise de saúde aí no Brasil, Brasília, Gama, enfim, no mundo. Estou. Então eu vou dizer para você o que eu vou fazer com a minha igreja, coletiva e individualmente. Eu pergunto para ele: o que é que o senhor vai fazer? Ele falou assim: olha, eu te livrarei. Isso é coisa dele, não é minha, é economia dele. Ele está assumindo responsabilidades, ele está assumindo compromissos. Isso que eu estou dizendo está tudo aí, versos 14, 15 e 16, ok? Não estou inventando nada. Deus está dizendo: eu livrarei. Olha, André, eu te poluei a salvo, eu lhe responderei. Fala comigo que eu te respondo. Na tua angústia, André, eu estarei contigo. Você vai ficar angustiado, a situação é difícil, mas eu vou estar ali com você, fica tranquilo. Eu te livrarei, eu te glorificarei. André, eu vou te saciar com longevidade e eu vou te mostrar a minha salvação. Essas são as minhas responsabilidades, eu estou assumindo. Vocês estão lembrados quando Jesus chamou os discípulos para segui-lo? Jesus diz assim: vinde após mim e eu faço vocês um pescador de homens, se vocês me seguirem. A responsabilidade de Jesus é: eu faço. A responsabilidade do André é: eu sigo. Jesus está dizendo para mim: se você me seguir, eu faço. É a mesma coisa que Deus está dizendo aqui. Deus está virando para a pessoa que está atormentada e está dizendo: olha, eu vou assumir compromisso com você. Eu estou assumindo responsabilidades com você, eu guardo você, eu preservo você, eu ouço você, eu atendo você, eu estou com você. Eu estou aí. Quero destacar uma palavra só dessa aqui, um verbo apenas desse primeiro ensinamento. Por que eu vou destacar esse verbo? Porque quando você lê o Salmo 91, você põe os seus pés no planeta Terra, ok? Mortandade que assola o meio-dia é peste, é morte, é desavença, é doença, enfim, é tudo que desestrutura a pessoa e a sociedade como um todo. Está vindo aí, nós estamos com os pés cravados, nós estamos vendo a necessidade de Deus de vir do trono da sua graça para nos acolher como uma ave acolhe os seus pintainhos. Nós estamos vendo isso como uma metáfora, que é a vinda de Jesus Cristo para estar conosco como Deus Emanuel, como Verbo que se fez carne, e andar conosco nessa trajetória empoeirada na nossa vida. Então parece que o Salmo 91 coloca a gente no planeta Terra e daqui não tira.
Mas, nos comprometimentos de Deus, ele diz uma palavra que muda toda essa história. Ele diz assim: André, eu te glorificarei. Não se glorifica ninguém aqui, não se glorifica ninguém no planeta Terra, não se glorifica ninguém na pandemia, não se glorifica ninguém na peste. A gente será glorificado com Deus para viver com Ele para sempre. Quando Jesus buscar a sua igreja, estaremos com Ele eternamente. Deus está dizendo para o salmista: André, abre o olho, a sua vida está para além dessas turbulências que você está passando. Eu asseguro você aqui e agora, e guardo a sua vida para a glorificação eterna. Está para além daquilo que imagina a nossa alma. Entendeu isso? O salmo é lindo. Pelo amor de Deus, não troque esse salmo por um prego, por favor. Não estrague a sua Bíblia nos raios do sol, por favor. Arrume outra coisa bonita e bela para colocar na sua sala. Não precisa abrir a sua sala no Salmo 91 como um amuleto. Não precisa. O salmo é lindo. O salmo é belo, tem amor, tem graça. Vocês estão lembrados que no começo eu disse: olha, parece que é essa tortura, mas o salmo é leve, ele é bonito, ele é lindo, ele é belo. Ele nos ajuda a passar pelas crises, pelas dificuldades. Mas eu falei que tinham duas verdades, dois ensinamentos primorosos. Falei de um, e que desse um eu extrairia apenas um aspecto deles, que é o do glorificarei. Agora a segunda. Na primeira, Deus diz assim: olha, eu, André, vou assumir um compromisso com você, com aquilo que eu vou fazer. Aí ele fala tudo isso para mim, eu digo: e qual é a segunda, Senhor? Ele diz: olha, o negócio é o seguinte, eu sei que você vai ficar meio perturbado, eu sei que você vai ficar meio angustiado, eu sei que você vai ter dificuldade aqui e ali, então eu já vou dizer para você o que é que eu vou aceitar dos seus comportamentos. Deus dita o compromisso dele e me orienta também nos meus. Ele falou assim: André, quando a situação estiver dessa forma, que está escrita aí no Salmo de número 91, eu preciso e eu vou aprovar somente 3 comportamentos seus. Você não precisa de ter mais nenhum comportamento, você não precisa de fazer mais absolutamente nada, você precisa fazer essas 3 coisas que eu vou aprovar na sua vida. E eu pergunto: quais são? Ele pega e diz assim: André, eu quero que você se apegue a mim com amor. É isso que eu quero que você faça. Você está com a sua Bíblia aí no verso de número 14, está? O verso de número 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor. Então Deus está dizendo: André, se apegue comigo em amor. Vamos fazer um pacto de amor nós dois. Você me ama com toda a sua força, com toda a sua energia, de todo o teu ser, e eu também te amo, com essa mesma força, com esse mesmo ser, só que não é o ser seu não, é o ser meu, ser de Deus. Eu vou me dar para você em amor. Então o que eu quero de você, André? Que você se apegue a mim amorosamente. Ah, então o senhor não quer que eu cole o salmo lá? Não, meu filho, não cola não, deixa ele na Bíblia mesmo. Eu quero que você se apegue a mim com amor. Aí eu digo: qual é a segunda? Senhor, ele pega e diz para mim: André, eu quero que você conheça o meu nome. Está no verso de número 14 aí. André, quando essa turbulência vier, eu quero que você conheça o meu nome, porque se você conhecer o meu nome, você conhece o meu caráter.
No Salmo, André, eu já deixei transparecer o meu caráter. Eu sou altíssimo, eu sou onipotente, eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu sou absoluto, eu que coordeno, é eu que dou a ordem, sou eu que mando. Se eu quiser, eu mando parar a pandemia, ela para. Se eu não quiser, eu mando o vírus disseminar e ele vai. Eu sou soberano. E eu também sou aquele que vou morar com você. Eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco. Eu sou aquele que anda com você, eu sou aquele que agasalha você, que protege você, que livra você. Saiba do meu nome, saiba quem eu sou. André, e eu pergunto para ele assim: e qual é a terceira coisa que o Senhor vai aprovar que eu faça? André, eu quero que você ore, invoque o meu nome. Verso de número 15, está aí. Ele me invocará e eu lhe responderei. André, fala comigo. Não fica calado não, meu filho. Não baixa a cabeça não, meu filho. Não coloca a cabeça dentro do joelho não, meu filho. A não ser que seja no estado de humilhação e de reconhecimento da sua vida diante de mim. Mas fora disso, André, levanta a cabeça, olha nos meus olhos, fala comigo. Eu quero falar com você, eu quero dialogar com você. Nós somos companheiros na caminhada da vida. Nós somos amigos, eu sou seu pai, seu redentor, seu salvador. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. O que o Salmo está ensinando para nós? Estou concluindo. No meio das crises, como é que a gente passa por crise? Sabe como é que a gente passa por crise? É estando com Deus no início. Versos 1 e 2 é o início do testemunho do salmista a respeito da crise. Então, no início, a gente passa com Deus. No meio da crise, a gente passa com Deus. Está no verso número 9 aí. Ele repetiu a fala dele dos versos 1 e 2, comunhão com Deus. Então, no início da crise, você passa com Deus. No meio da crise, você passa com Deus. Está lembrado que está escrito lá no Velho Testamento? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No decorrer dos anos, faze-a notória. Então, a gente fica com Deus, não é só no começo. A gente fica no começo, fica no meio. E sabe como é que a gente passa pelas crises? Ficando com Deus no final, é os versos 15 e 16. É assim que o crente lida com a crise: Deus no começo, Deus no fim e Deus no final. E em Cristo Jesus, a igreja será liberta e abençoada por Ele. Amém, meus queridos.